Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos inspire, para que nós possamos tratar dos assuntos típicos de uma casa espírita, que é a nossa vida. Nós tratamos essencialmente na casa espírita da nossa vida, de como vivemos, como devemos viver, o que fazemos, como é que agimos. O nosso tema hoje trata de duas palavras, poderíamos assim dizer: fé e renovação. Primeiro, nós gostaríamos de dizer alguma coisa pouca a respeito de fé, porque não faz muito já fizemos aqui uma exposição em que falamos da fé propriamente dita de uma maneira mais profunda. Mas a palavra fé vem do latim de grego de fides. Então é confiança. Então, não havendo confiança, não há fé. A crença, por exemplo, pode até ser considerada uma fé, mas é uma fé tíbia, é uma fé fraca, sem a convicção necessária para que ela possa fazer com que a pessoa deposite toda a sua confiança. A palavra fé, normalmente, ela foi desenvolvida e utilizada num sentido religioso, não é? Uma fé em Deus. E dentro desse conceito de fé em Deus, que é o que nos interessa, porque existe também um conceito de fé da própria criatura. Existem pessoas que têm autoconfiança, aquelas pessoas que dizem que elas têm fé nelas mesmas. Então são profissionais que enfrentam a sua profissão com confiança, com certeza, e na maioria das vezes obtêm bons resultados. Isso seria mais uma confiança do que propriamente a fé no sentido que nós mais genericamente usamos, e principalmente quando tratamos de assuntos divinos ou de religião. Dentro desse conceito de fé religiosa ou fé divina, nós temos duas condições. Uma que se dá o nome de fé cega, que é um nome um pouco agressivo, inclusive, e outra de fé raciocinada. A esse que se dá o nome de fé cega é aquela fé que as pessoas têm como um instinto, sem fazer uma avaliação do conteúdo e das razões daquela fé. Por exemplo, eu tenho fé num dogma de uma igreja qualquer. Então, eu acredito naquele dogma, não é? E eu não busco saber o porquê. E se diz mesmo, no geral, dentro dos conceitos, inclusive as pessoas não religiosas acham que fé é alguma coisa que não tem nada a ver com razão. O que nós, dentro da doutrina, entendemos exatamente o contrário. Fé tem tudo a ver com razão. Então, esta fé cega, quando ela é levada ao exagero, ela gera um fanatismo. Então nós vemos aí tantas situações geradas, não sei se essencialmente pela fé, pela religiosidade, ou se é por distúrbios gerados pelo orgulho dos indivíduos que querem impor a sua supremacia, não é? Nós não sabemos ainda definir, mas dizem que é em nome da fé que se praticam atos que nós hoje ficamos estarrecidos com aquele tipo de comportamento. Mas nós entendemos que a fé deve ser uma aliada da razão. Por quê? Porque a religião, à medida que ela foi se despertando, ela foi entendendo a ciência e verificando que não há incompatibilidade entre a ciência e a religião. Então, Allan Kardec, que foi o codificador, o organizador do pensamento espírita, que foi transmitido pelos espíritos em meados do século XIX, ele dizia que fé verdadeira é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Portanto, fé tem que ser algo que tenha uma substância, que tenha um conteúdo entendido, conhecido e entendido. Não basta
basta não é suficiente apenas conhecer, é preciso entender. A fé, para ser verdadeira, precisa ser entendida. Chega ao ponto de nós poderíamos dizer que quando eu acho que eu tenho uma fé, o mínimo necessário, eu já teria que dizer, eu não apenas creio, eu sei. E eu sei que a minha fé é verdadeira, porque nós hoje falamos de fé pensando na divindade, pensando no Criador. Fé no Criador, fé em Deus. Não é? E então, para nós termos fé em Deus, é preciso que nós tenhamos algum conhecimento dos mecanismos da vida que foram gerados por Deus, não é? Para que a gente possa entender. Nós vamos fazer agora uma avaliação do conceito de renovação. Porque o nosso tema é fé e renovação, ou fé renovada, não é? Então, renovação é uma atualização do nosso entendimento. Tá? Como é que se renova? Nós vamos falar aqui de um conceito. Nós não vamos falar, existe renovação em todas as áreas da nossa vida, desde a mais material a mais sublimada. Tá? Então, a renovação, ela tem a ver com a atualização do entendimento, com a evolução, com o progresso. Então, quando nós falamos em evolução, em progresso, em renovação, nós estamos querendo fazer a mesma coisa. Tá? E nós vamos verificar no final a questão da renovação em relação à fé. A ciência material, ela fica aos cuidados dos cientistas do nosso planeta, dos cientistas, independentemente da sua religiosidade. São eles que estudam as leis da vida no campo físico, no campo material. Né? E nós temos um exemplo muito importante que foi trazido para nós por Charles Robert Darwin, que viveu de 1809 a 1882, portanto, no século XIX, no mesmo século em que o Espiritismo surgiu, codificado por Allan Kardec. Darwin foi um naturalista inglês que ele escreveu um livro que nós sempre falamos em Origem das Espécies, mas o nome do livro, deste livro, que ele escreveu vários, que seria o principal, o nome seria Da Origem das Espécies por via da seleção natural, ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Este livro teve a sua primeira edição esgotada no primeiro dia que foi apresentado. Mas nós gostaríamos de entrar num aspecto da vida de Darwin. Darwin era religioso, ele quis estudar para ser um membro da igreja, mas depois ele desistiu, mas ele tinha vínculos com a igreja. E ele teve um drama imenso na sua vida. Um drama envolvia a sua esposa Emma, envolvia o padre da igreja anglicana, que era amigo dele de muitos anos, não é? Porque a teoria que ele desenvolveu através da sua observação, porque ele era um naturalista, ele estudou como evoluíram as espécies, os ciclos das espécies, as funções das espécies. Então ele desenvolveu a teoria que ficou conhecida como evolucionista. E a igreja tem um conceito de criacionismo. E nós podemos dizer que se Darwin, embora ele tenha vivido na época em que foi publicado o Livro dos Espíritos, se ele tivesse lido a primeira questão do Livro dos Espíritos, ele não teria mais nenhum problema. Por quê? Qual é a primeira questão do Livro dos Espíritos? Que é Deus? Qual a resposta dos Espíritos? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Como Darwin estudou a evolução, ele não estudou a geração primeira de todas as coisas. Ele estudou o processo evolutivo
que foi contido nas leis de Deus. Deus criou a essência, e a essência foi através do fluido cósmico universal, depois dos seres orgânicos do princípio vital, e assim foram estabelecidas as leis que regem toda a evolução desses princípios, até que eles fossem evoluindo, até chegar no reino hominal, que somos nós, que somos os homens, que somos os seres humanos. Não é? Então ele teria entendido que ele não estava indo contra a ideia de que tudo é uma criação de Deus, porque Deus criou a essência e criou a lei do desenvolvimento dessa essência. Portanto, não haveria nenhuma incompatibilidade. Mas como naquela época não se entendia, e existia na Gênesis a história de que o mundo foi criado em 6 etapas, né, em 6 dias, que no 7º dia Deus olhou para o seu trabalho e viu que estava bem feito e descansou. Não é? Então, Deus teria, segundo a concepção da igreja, e segundo essas revelações feitas por Moisés, que não estão nas tábuas da lei, não contém os 10 mandamentos, que são as leis básicas, fundamentais, que essas não se discute, não é? Então, mas até hoje ainda não se consegue ter uma explicação para a interpretação correta desses termos da Gênesis bíblica. Mas como a igreja não evoluiu no sentido de estudar, de desenvolver e de divulgar o entendimento desse conhecimento, eles entendiam que Deus teria criado tudo pronto. Mas a ciência veio mostrar exatamente o contrário. Veio mostrar que Deus criou a essência, criou o princípio, a base, e que o mais foi através do desenvolvimento. Mas o interessante desse processo é que nós precisamos verificar e atentar para o significado do processo evolucionista. Tudo em a natureza evolui. Tudo. Se alguém souber de alguma coisa na natureza que não evolui, por favor, pode dizer. Porque nós não sabemos. Tudo evolui. Toda a matéria, desde a pedra, não é? Desde a água, tudo evolui. Tudo tem processo de evolução. As rochas, os geólogos determinam que elas podem ser primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, que é segundo o tempo de vida dessas rochas. Tá? Então, isso significa que elas têm um processo evolutivo. Se as rochas evoluem, os vegetais muito mais. E veja, à medida que nós vamos evoluindo nos reinos, vai havendo um maior dinamismo nessa evolução. Aí nós passamos para o reino vegetal, e o reino vegetal, então, que já entra para o campo dos elementos orgânicos, ele tem um desenvolvimento ainda maior e mais rápido do que o desenvolvimento mineral. Mas esse desenvolvimento todo, ele existe em toda parte. Temos os animais que ainda evoluem mais ainda, até que nós chegamos no reino nominal que somos nós. Mas por que é que nós estamos falando disso se o nosso tema é renovação da fé? É porque ao entendermos que em tudo há renovação, em tudo há evolução, por que na fé não haveria? Então nós vamos ver que como tudo evolui, o que é que nós devemos depreender de todo esse processo de evolução que os cientistas constataram e nós tomamos conhecimento? Significa a perfeição da vontade divina. Se nós estamos vendo que tudo evolui, o que isso significa para nós? Isto é um convite para a nossa própria evolução. Nós estamos sendo convidados a cada momento. Cada vez que nós estudamos um pouquinho mais as leis da vida, nós entendemos que é necessário que nós estudemos para acompanhar esta evolução. E não só acompanhar, como nós somos seres inteligentes, nós temos que imprimir um ritmo muito mais rápido nesse processo evolutivo. Nós não podemos evoluir como os minerais.
demoraram bilhões de anos para chegar ao estágio de hoje, vão demorar outros tantos para a continuidade do seu processo evolutivo. Nós temos que nos transformar de uma maneira mais rápida. Nós temos que, entendendo esse mecanismo, nós temos que nos ajustar a ele e nos integrarmos a esse processo de evolução. E para isso, nós temos muitos elementos positivos. E aí nós vamos entrar na doutrina espírita propriamente dita. A doutrina espírita veio revolucionar o entendimento da vida. Não que ele não existisse já. Jesus já havia anunciado. Mas Jesus anunciou de uma maneira simbólica, através das parábolas, e de uma maneira mais superficial. Por quê? Porque à época de Jesus, nós não tínhamos os desenvolvimentos intelectuais e nem o desenvolvimento moral suficiente para absorver aqueles conhecimentos. Tanto é que Moisés ficou nos 10 mandamentos, o resto eram regulamentos para a vida daquele povo judeu mais propriamente dito. Então, nós vemos que a doutrina espírita veio dar o entendimento pleno de um conhecimento que já vinha. Porque os espíritos já se comunicavam através dos profetas. Moisés, o irmão de Moisés, foi um médium fabuloso, né? Que realizavam prodígios. E todos os profetas, nós sabemos de números, Malaquias, Ezequias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e todos esses profetas, sem falar nos processos mediúnicos que ocorriam, inclusive, nos processos obsessivos. A fé, por exemplo, foi um assunto trazido por Jesus quando apareceu para Jesus, descia, ele tinha descido, ele havia se transfigurado no Monte Tabor, e ele desceu com Pedro, Tiago e João, e ao chegar lá embaixo da planície, veio um pai dizendo para ele: Senhor, me ajude. Meu filho, ora se joga no fogo, ora se joga na água, e eu não sei o que fazer. E eu o apresentei aos seus discípulos, e eles não o puderam curar. E Jesus disse: traga-me o jovem, a criança. Eles trouxeram o menino, e nos termos evangélicos, Jesus repreendeu o espírito, e a criança se libertou. E aí vieram os apóstolos: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar este espírito? Por causa da vossa pouca fé. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para este monte: passa para lá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. É claro que Jesus estava se referindo às montanhas das nossas imperfeições, as montanhas das nossas deficiências. Ele não estava falando da montanha física, porque não tinha nenhum sentido Jesus falar e transportar uma montanha física daqui para ali. Mas então, nós vamos ver que essa comunicação, porque esse espírito não o que era? Era um espírito, era um ser, que quando encarnado seria um ser humano. Então a comunicação está repleta em todos os livros da Bíblia, em toda a Bíblia, e inclusive, principalmente no Novo Testamento. Mas este conhecimento dessa comunicabilidade entre os espíritos e das consequências da existência dessa vida espiritual e das consequências da reencarnação e das consequências do aprendizado que nós vamos realizando a cada encarnação para o nosso progresso, isso vem nos dar um entendimento de justiça, que é a principal razão para que nós tenhamos fé. Ninguém vai ter fé num Deus injusto. Quem é que vai ter fé em um Deus injusto? Ninguém. Não é possível alguém que tenha um mínimo de consciência ter fé em algo injusto. E se é injusto, não é Deus. Então, o Espiritismo veio mostrar por que Deus é justo, por que existem essas disparidades na vida de tantas pessoas,
Umas sofrem tanto por doenças, enfermidades e todos os tipos de problemas mentais e entram numa família de agressões, e outros têm uma vida. Esse entendimento é que a doutrina espírita veio trazer para sustentar a nossa fé, para renovar a nossa fé. Portanto, a doutrina espírita veio dar um salto na qualidade da nossa fé. Hoje nós temos fé porque nós sabemos que através de todas essas leis de Deus, nós vamos nos desenvolvendo e vemos a justiça, o amor e a caridade. Essa grande lei de Deus se manifestando nas nossas vidas. E nós podemos dizer que além desse princípio de justiça, nós vemos o amor e a caridade se manifestando em nós através da ajuda dos Espíritos. Nós que somos espíritos, muitos recalcitrantes, espíritos ainda envolvidos pelo egoísmo, pela vaidade, que trazemos um passado muitas vezes delituoso, não é? Mesmo dentro das nossas dificuldades, Deus nos oferece a assistência dos Espíritos bons. Ele nos oferece a assistência de um entendimento maior, fazendo com que aquela necessidade de reajuste com a justiça se faça de uma forma que se transforme num aprendizado, num desenvolvimento, num processo evolutivo. Então, a doutrina espírita veio fazer com que a nossa fé seja realmente consubstanciada numa razão lógica, límpida, cristalina, que não deixa dúvidas para aquele que já conseguiu entender. E por isso que nós podemos dizer que essa nossa fé pode ser renovada sempre, porque à medida que nós vamos nos desenvolvendo, tanto intelectual quanto moralmente, nós vamos aumentando a nossa fé, nós vamos qualificando a nossa fé, nós vamos fortalecendo a nossa fé, vamos renovando a nossa fé. A fé não pode, ela tem dois tipos de dinamismo. Um deles é que ela precisa ser ativa, ela tem que ser dinâmica no sentido da ação. A fé exige obras. Fé sem obras não tem significado maior. A fé precisa ser acompanhada das obras, porque ela nos dá o entendimento da divindade, ela nos conclama para a esperança e a caridade. Por isso no Evangelho está lá escrito que a fé, que a esperança e a caridade são filhas da fé, que sustenta essas ações. Portanto, a nossa fé precisa ir cada vez mais se consolidando para que a nossa esperança e a nossa caridade também o sejam. E é nesse sentido que nós hoje temos que pensar. E pensando ainda mais profundamente, nós sabemos que passamos por momentos de grandes transformações. Momentos em que a própria mentalidade humana está se revolucionando. Nós não nos damos conta porque nós estamos no meio do burburinho. Mas se nós tivéssemos a capacidade de olhar de fora, ter um olhar exterior ao que acontece ao nosso redor, nós iríamos perceber que o processo está bastante acelerado. E que os Espíritos estão nos ajudando para que essa aceleração do processo seja dirigida para o sentido positivo, para o sentido das virtudes, para o sentido do amor que sintetiza todas as virtudes, né? Das quais a caridade se diz que é o amor em ação. Então, esses momentos de transformação, eles vão exigir de nós uma fé renovada, uma fé mais forte, mais consistente, que realmente eu possa dizer, eu não apenas creio, eu sei que Deus é justo e bom, e eu posso dizer, Senhor, aqui está o teu escravo, faça-se a tua vontade. Esta é, vamos dizer assim, esse é o objetivo que nós temos que alcançar. Ter essa confiança irrestrita, que não admita subterfúgios e nem alegações, que não tenha nada que possa permear,
E é nesse caminho que nós temos que nos dirigir. E nós somos convocados por todo esse processo de evolução que existe em tudo. E principalmente deve existir em nós, fortalecendo não apenas a nossa fé, mas fortalecendo a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de alcançarmos todas as virtudes e exercitá-las da melhor forma possível. É para isso que somos conclamados neste momento de renovação, em que espíritos estão sendo enviados para o nosso planeta, espíritos mais evoluídos para nos ajudar. E isso nós não precisamos confiar apenas na palavra dos espíritos que se comunicam, que estão dizendo que eles estão vindo. Nós estamos observando. Em todas as partes nós vemos seres que estão nascendo, se desenvolvendo com características de valores que parecem estranhos para nós. São espíritos muito mais sensíveis. São espíritos que compreendem com uma rapidez enorme. Parece que eles já nasceram sabendo todas as coisas e estão apenas rememorando. Então nós podemos atestar que nós estamos sendo ajudados, porque é da lei que o mais forte ajuda o mais fraco. Se tem o mais fraco perto de nós, nós temos que estender a mão para levantá-lo. Assim como os espíritos bons estão estendendo a sua mão, e é preciso que nós coloquemos a nossa para cima, para que eles possam nos puxar também. Isto é da lei do progresso, é da lei da comunicação entre as criaturas, para que nós possamos entender realmente o Deus Pai, e que nós somos todos irmãos.